Hey, tudo bom? O meu nome é Vitor Garofani Nascimoto, sou estudante de matemática e licenciatura na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. E eu vim aqui contar um pouco da minha experiência no PIBID, especialmente o PIBID de matemática. Atualmente eu estou no segundo período do curso, né? Então eu entrei já no meio da pandemia, assim, no auge. O ensino à distância já estava um pouco estabelecido, né? Já estava meio encaminhado. Então eu meio que ainda não encostei na faculdade, eu não conheci meus colegas, mas eu decidi ingressar no PIBID, né? Eu pensei, cara, tá aqui uma oportunidade interessante, né? Não tem um momento melhor agora em que o professor tem vários desafios a mais do que o próprio ensino, né? Então eu resolvi entrar no PIBID. Eu entrei em outubro de 2021, bem no finzinho do programa já. A gente estava na terceira parte do programa, que é dividido em três partes, e eu acabei entrando na última. Mas isso não foi desmotivador, assim, porque a professora Maluf conseguiu encaixar todo mundo que entrou nesse período muito bem. Ela conseguiu guiar a gente e ainda colocou a gente para trabalhar em duplas com pessoas que já estavam no PIBID faz um tempo. E a gente teve meio que uma mentoria, assim, o meu parceiro foi o Vitor Américo, que acabou me introduzindo aí ao povo do colégio que a gente foi trabalhar, né? O colégio chama Colégio Estadual Conselheiro Carrão, em Curitiba. A gente ia lá uma vez por semana e quando eu cheguei eu já tinha que acompanhar as aulas diretamente. A professora que eu mais acompanhei foi a Elielma, uma professora que veio do Nordeste pouco tempo atrás também. Ela veio trabalhar aqui no Paraná já num contexto pandêmico, já num contexto mais complicado. Eu acabei não pegando as aulas à distância. Comecei já acompanhando as aulas no colégio, mas já estava em modo híbrido. Ainda não tinha 100% da capacidade dos alunos. Tinha salas que ia duas pessoas por aula. Tinha salas um pouco mais cheias, com 20 crianças. Então eu cheguei ali no final do programa, já no comecinho de outubro. O... Foram passadas as informações que a gente tinha que relatórios, fazer estudos, material científico, de produção acadêmica, passar para as outras pessoas. Então foi o começo da nossa vida de não só de pesquisadores, mas de divulgação científica. E foi um momento muito divertido, assim. A gente chegou, na verdade eu cheguei, né? O primeiro dia o Vitor foi comigo para me apresentar aos professores, a equipe de professores lá do Carrão. Aparenta, não sei se essas impressões fizeram parecer, mas eles são muito queridos, assim, muito unidos. Os professores se conversam muito, passam experiências uns dos outros. Eles. Todos os professores, assim, de todas as disciplinas conversavam comigo, davam dicas, falavam de tais alunos, quais se destacavam, quais eram um pouco mais problemáticos. E aí chegou a hora de entrar na sala de aula para ver como é que é a professora, né? Para ver como que os alunos iam. E é um pouco um choque de realidade, assim. Foi o primeiro momento em que eu me estranhei e falei, opa, tenho muito que aprender. Porque quando a gente faz faculdade de matemática, a gente está acostumado com uma bolha em que absolutamente todas as pessoas ao redor de você adoram matemática. Elas acham matemática a coisa mais fantástica do mundo. E você chega para uma pessoa e fala, cara, é a probabilidade do negócio que acontecer que tem a ver com o corpo que da interseção da superfície cônica de segundo grau. E a pessoa fala, né, pode crer, mano, irado. E daí você chega lá na escola, é um negócio um pouco mais. E é um negócio diferente, assim, que quando você tá chegando na aula, você pensa que vai ser um negócio super divertido, né? Você pensa que você vai chegar e vai fazer sim. Opa, muito bom dia, alunos. Hoje o assunto é polígonos. Todo mundo fez a tarefa de casa? Ah, professor, mas este conteúdo é deveras fácil. A gente já fez todos os exercícios de polígonos em casa e agora a gente gostaria de um conteúdo um pouco mais relevante. Por exemplo, o senhor poderia falar sobre geometrias não euclidianas? Ah, então muito bem, vamos começar a falar então de geometrias não euclidianas. E quando, na verdade, o assunto é um pouco mais assim.
Ó, bom dia, gente. O assunto de hoje vai ser de polígonos. Todo mundo fez a tarefa de casa? Aí, Cleitinho, passa a resposta da 2 aí, Cleitinho. Passa aí, você que faz. O Juninho não é pra você pedir pro Cleitinho a resposta da 2, porque o objetivo é que você faça a resposta da 2 para que você aprenda o conteúdo que eu vou te passar, o que eu te passei na aula passada, você entendeu? Não, professor, é que eu fiz a 2, só que daí eu esqueci de trazer o caderno, professor. Daí eu deixei em casa, né? O negócio lá, o bagulho. Mas, Juninho, vocês têm armário aqui. Por que você não pegou o caderno no armário como você faz todo dia? E aí você tem esse primeiro choque de realidade, assim, os alunos eles não ligam para a matéria, os alunos não ligam para o futuro deles, os alunos não ligam para você. Mas isso não quer dizer que seja maldade da parte deles, eles só estão em várias outras milhões de coisas passando na cabeça. Por exemplo, tem muita gente no colégio que não sabe se vai almoçar naquele dia, tem muita gente que vai voltar para casa e simplesmente não vai ter luz, não vai ter água. Tem gente que tem que lidar com problema de saúde, milhões de problemas para resolver e isso acaba atrapalhando o ensino deles. Então é um negócio muito complicado e é muito subjetivo. Cada um dos alunos tem as suas particularidades, cada aluno tem um jeito de ser lidado e eles têm ritmos de aprendizado diferentes que dava para perceber. Teve um exercício, teve um exercício que eu fiz com o Vitor, que a gente aplicou nas salas lá, que vai ser mais detalhado no nosso relatório, mas se resumia a gente desenhar umas figuras geométricas bem complexas no quadro, e dentro dessas figuras as crianças iam lá e tinham que identificar formas mais simples dentro daquelas formas complicadas e calcular o perímetro dessas formas simples. Por exemplo, desenhava uma estrela maluca lá com 70 pontas. Lá dentro as crianças chegavam e falavam: Ó, aqui tem um triângulo equilátero. Um lado aqui é 6, o outro, o perímetro deve ser. Ficavam parados lá fazendo negócio. Tinha gente que fazia na hora, tinha gente que fazia com os colegas chegavam e falavam, ó, você identifica, aí o. Ó, você identifica e o Jorginho vai lá na lousa responder, enquanto isso você faz a conta aqui do perímetro. E a gente, pô, beleza, né? Incentivava os alunos a fazerem qualquer tipo de artimanha dentro de um cenário regrado, né? Eles tinham que fazer a conta, eles não a calculadora. Eles tinham que demonstrar no quadro onde estava a figura. E aí deu para perceber que todos eles tinham seus ritmos, mas todo mundo ali, quando era incentivado a aprender, eles acabavam demonstrando uma habilidade bem maior do que eu esperava, na verdade. Teve um. Eu lembro que teve um garotinho que ficou, por exemplo, no quadro alguns minutos. Ele tinha a oportunidade dos amigos dele responderem, mas ele falava: Não, deixa que eu faço sozinho, vou conseguir. Ele desenhava lá a forma, era um triangulão assim. Esse garoto ele ficou muito tempo fazendo. Ele apagava e desenhava e eu vi falar, cara, esse moleque aqui, ele tá se esforçando. Ele podia muito bem receber a ajuda dos colegas ali para se livrar do problema, mas ele não queria. E a gente deixou claro que não tinha absolutamente recompensa nenhuma. Não tinha nota extra, não tinha bombom, não tinha não tinha nada. Era simplesmente a própria competição consigo mesmo. Enquanto isso, por exemplo, do outro lado do quadro tinha gente que já estava fazendo 4 formas enquanto ele estava fazendo aquela travado. E deu para ver que ele ia chegar no resultado. Não demorou muito e ele chegou mesmo. Depois de apagar aí umas 3 vezes, pensar, pensar, pensar. E eu fiquei muito feliz por aquele rapazinho. Foi bem marcante esse momento em específico. Enquanto isso, fora da escola, a gente tinha que estudar bastantes conteúdos especificamente da área de educação matemática e apresentar para os outros PB de ano do nosso grupo, né? De forma que todo mundo saísse dali não só aprendendo com a escola, mas tentando aplicar os conceitos que a gente aprendia fora
dentro da escola. A gente usava a minha biblioteca, usava o Google Acadêmico, usava qualquer base de dados formal para pegar o conhecimento científico e aplicar diretamente ali. E era muito divertido, porque às vezes a gente acabava conversando ali entre as reuniões e falava, isso aqui a Márcia apresentou no slide dela lá e a gente podia usar na nossa turma de quinto ano, né? Então, dentro disso, o que eu posso dizer que eu aprendi? Primeiramente, o principal que foi a prática, foi a vivência escolar, que é um negócio que eu não conhecia. Eu estudei em colégio particular por muito tempo, não conhecia exatamente a realidade do colégio. Ainda mais com a ótica do professor, né? Conhecer com a ótica do aluno, você fica preocupado com muita coisa. Tem que preocupar se o professor não vai ver eu riscando a cadeira, ou apanhar no recreio. Por exemplo, quando tinha briga lá na escola, alguém queria me bater, eu não prestava atenção na aula. Eu queria que a aula sumisse ou durasse para sempre, mesmo não prestando atenção. Quando você é o professor, você tem que se preocupar. Putz, por que o Juninho não está aprendendo? Pode ser que ele vai apanhar no recreio, pode ser que ele vai apanhar em casa, pode ser que ele não tenha comida em casa. E a gente tem que prestar muita atenção nisso, tem que usar toda a estrutura humana que a gente tem no colégio, a gente tem educadores, tem os funcionários, até os funcionários da limpeza conhecem os alunos, principalmente já está lá há muito tempo, consegue ouvir as conversas de corredor, é muito todo o valor que a gente consegue tirar da equipe do colégio, a gente tem que tirar e utilizar isso para melhorar o ensino das crianças. Resumidamente é isso. Foi muito desafiador, principalmente a parte técnica e a parte burocrática do ID. Pode ser um pouco desmotivador para algumas pessoas, mas a partir do momento em que você coloca isso numa visão científica da coisa, na questão de que você está produzindo o conhecimento para os PIBID posteriores, para os professores, para qualquer tipo de pesquisador utilizar aquilo futuramente, fica muito mais motivador, fica mais leve também. Você acaba enxergando qualquer burocracia como só uma pincelada daquele conhecimento que você está produzindo. E também aprende, né? Pode utilizar qualquer tipo de conhecimento que você e seus amigos ali geraram futuramente. Posso usar num TCC, posso usar no mestrado, posso usar isso para algum colégio, seja público ou particular, para melhorar a forma de ensino. Então as possibilidades são muito grandes e o PIBID acaba. O PIBID foi muito importante para mim, principalmente nesse âmbito do aprendizado como professor. A matemática a gente acaba aprendendo mais na faculdade do que no PIBID, né? O importante dos nossos estudos no PIBID é como repassar esse conhecimento de uma forma que as pessoas entendam, sejam elas da quarta série, aliás, do quarto ano, sejam elas do ensino médio. Eles já estão parando para o vestibular, tem gente que quer fazer curso técnico, tem gente que não quer saber de nada ali. Mas se você conseguir colocar o conhecimento matemático formal dentro de um espectro de coisas que aquela pessoa possa usar na vida, seja em finanças, seja para cozinhar, seja para se organizar, acaba sendo bem produtivo de qualquer maneira. E o objetivo do PIBID é exatamente isso: melhorar a produção do conhecimento no âmbito educacional e repassar isso para os que realmente precisam, que são os alunos. Então, eu acho que eu vou sair do PIBID bem mais evoluído espiritualmente. E eu vou tentar melhorar ainda mais, né? Eu acho que é isso. Fica aqui
Fica aqui meu agradecimento principalmente para a professora Malu e para a professora Luciana, que foram as grandes mentoras desse negócio. Um agradecimento aí ao Felipe e à Elielma, que foram os professores que eu mais acompanhei, que eu fiquei mais colado. E principalmente ao Vitor Américo, né, que foi aí o meu grande parceiro ao longo do PIBID. É um cara com quem eu me identifiquei muito, mas ele é um pouco mais organizado e provavelmente também mais experiente que eu, então eu aprendi muito com ele. Ele foi um mentor ótimo. E é isso aí, espero que se tem alguém assistindo esse vídeo interessado em participar do PIBID, a minha recomendação é participe 100%. Não, não tem lugar melhor para você aprender a dar aula do que dentro de uma escola. E ainda mais com toda essa estrutura em cima do aprendizado, para que você aprenda tanto quanto seus aluninhos. E é isso aí. Um abraço.